Olá, eu sou o Dr. Cláudio Claro, cirurgião bucomaxilofacial, e quero falar para você sobre a apneia do sono. Você sabe o que é a apneia do sono? A apneia do sono é um problema obstrutivo das vias aéreas que impede a passagem de ar na região da garganta durante o sono. Cerca de 40% dos pacientes que apresentam ronco têm também a apneia do sono presente. E a apneia do sono é um problema que vem se agravando e aumentando bruscamente nos últimos anos em toda a população brasileira. A apneia do sono ela acontece quando a gente tem uma obstrução na passagem de ar das vias aéreas superiores, principalmente na região de orofaringe, diretamente relacionado com a maxila, o osso que sustenta os dentes superiores, e com a mandíbula, que é o osso que dá sustentação aos dentes inferiores. Quando o paciente se deita para dormir, há uma obstrução na passagem de ar nessa região, de maneira que o ar não entra e não sai. Com isso, o paciente tem paradas respiratórias durante o sono. Essas paradas respiratórias vão causando queda da oxigenação do sangue e isso a longo prazo vai desencadeando vários problemas sistêmicos, tais como diabetes e hipertensão. A cirurgia ortognática é um procedimento que consegue curar grandes casos de apneia do sono, casos severos, porque na cirurgia ortognática nós temos a possibilidade de ampliar a passagem de ar nas vias aéreas superiores. Com o procedimento de cirurgia ortognática de avanço bimaxilar, nós conseguimos trazer a estrutura da maxila e da mandíbula para uma posição mais anterior, e isso acaba acarretando num reflexo imediato nas vias aéreas. Os pacientes conseguem ganhar mais espaço nas vias aéreas superiores e com isso tem a cura do quadro de apneia do sono. Além do benefício funcional que a cirurgia ortognática permite, nós também temos uma alteração estética facial considerável, onde a cirurgia traz grandes benefícios estéticos faciais. A apneia do sono, os pacientes que apresentam apneia do sono, eles sempre têm vários sintomas presentes. Então muitas vezes a pessoa não sabe que tem um ronco, não sabe que tem as paradas respiratórias durante o sono, ela não entende que ela tem o problema da apneia do sono. Então, uma dica importante seria você filmar o seu sono, filmar como que é a sua noite de sono, se você apresenta ronco, se você apresenta apneia do sono, e não fazer isso numa única noite, fazer isso algumas vezes, em dias intercalados, para que a gente consiga ter uma visão mais adequada com relação ao sono. Essa é uma dica inicial, mas depois, obviamente, com a consulta com o profissional especialista, a gente consegue solicitar os exames específicos e aí sim ter o diagnóstico correto da apneia do sono. Os principais sintomas da apneia do sono, as pessoas que apresentam apneia, as paradas respiratórias durante a noite, elas vão, em certo grau, apresentar alguns desses sintomas. Durante o dia, uma sonolência excessiva, a pessoa não consegue dormir corretamente e com isso ela acaba tendo muito sono durante o dia, não consegue ter uma atenção nas atividades do dia a dia. Problemas de memória, então a pessoa fica com dificuldade de memorização nos estudos, em atividades intelectuais, realmente ela vai ter grandes dificuldades de memorização. Irritabilidade, uma pessoa não consegue descansar, ter um descanso adequado ao organismo, então ela fica uma pessoa muito irritada durante o dia. Sintomas depressivos, a pessoa tem uma oscilação de humor muito grande, característico de sintomas depressivos. Ansiedade, as pessoas ficam muito ansiosas quando elas não têm um descanso adequado e a apneia do sono ocasiona isso. Cefaleia matinal, é muito comum, esses pacientes acordarem já com dores de cabeça, em vários graus, às vezes é uma dorzinha leve, tem pacientes que apresentam dores intensas e isso realmente está presente nos casos de apneia do sono. E comportamentos automáticos, o que é isso? A pessoa parece que está no piloto automático, ela vai fazendo as atividades do dia a dia sem nem pensar corretamente, acaba às vezes se machucando, vai fazer alguma atividade na cozinha, se corta facilmente com a faca, cai facilmente, é uma pessoa que não tem muita atenção às atividades do dia a dia. E os sintomas noturnos, esse sim, seria interessante no primeiro momento fazer uma filmagem do sono para ver se tem essas pausas respiratórias, que a apneia do sono nada mais é do que essas paradas respiratórias durante o sono. Sono agitado e com múltiplos despertares. Então, se você acorda várias vezes durante a noite, sente a necessidade de ir ao banheiro várias vezes durante a noite, muitas vezes nem está com a bexiga cheia, mas acaba se levantando e indo ao banheiro várias vezes,
Isso é uma característica muito grave da apneia do sono. Os pacientes que apresentam apneia do sono mais severa, há um comando cerebral para que a pessoa acorde, com o intuito dela ir ao banheiro, mas como se fosse a sensação da bexiga estar cheia, mas quando ela chega lá não está cheia. Foi só um start para o cérebro porque a pessoa não está respirando, então ela acaba acordando por conta da apneia do sono. Levanta várias vezes durante a noite e apresenta sudorese. A pessoa transpira muito durante o sono. Esse é um outro mecanismo de defesa do organismo, de ativar toda a parte hormonal para a pessoa acabar tendo sudorese, e isso faz com que ela desperte também durante o sono fica desconfortável. O diagnóstico da apneia do sono ele é realizado através de um exame do sono, feito em institutos do sono. Nós temos também equipamentos que podem ser feito esse exame do sono em casa, chamada polissonografia. E junto com a polissonografia a gente precisa de exames de imagem. Fundamental para que a gente determine se essa apneia ela é causada por uma obstrução mecânica, por uma falta de espaço nessa via aérea posterior, é a gente ter um exame 3D da tomografia computadorizada da face, onde a gente vai conseguir estar visualizando todas as estruturas anatômicas envolvidas e entendendo se essa apneia é causada por uma má posição da maxila e ou da mandíbula. Bom, como consequência do não tratamento da apneia do sono, nós temos inicialmente algumas consequências que são até consideradas leves, né? Que a pessoa tem muita sonolência durante o dia, ganho de peso. Esse ganho de peso vai acontecendo e a pessoa, por mais que ela faça uma dieta correta, por mais que ela tente ter uma atividade física durante o dia, uma alimentação adequada, ela não consegue perder peso, ela continua inclusive ganhando peso. Por quê? Porque a apneia do sono ela derruba bruscamente o metabolismo. Então o metabolismo dessa pessoa cometida com a apneia do sono ele fica muito lento e a pessoa tem uma tendência muito grande a ganho de peso. Depressão. Então tudo acaba sendo uma bola de neve, uma consequência. A pessoa começa a ganhar peso, não consegue descansar corretamente, fica com sonolência, fica irritada. Isso vai gerando todo um descompasso psicológico que leva a muitos casos de depressão devido à apneia do sono. Então esses são as primeiras consequências que a apneia acarreta, mas depois a longo prazo nós temos várias outras consequências que são muito mais graves ainda. Dentre elas nós temos a hipertensão arterial, o paciente começa a ficar hipertenso e precisa fazer uso de medicamentos para pressão para o resto da vida. Hipertrofia ventricular, o que é isso? Como o coração ele tem que trabalhar mais acelerado durante a noite, que era um momento onde o coração tinha que trabalhar mais lentamente, né? Em bradicardia que a gente fala, mas o coração ele trabalha mais acelerado, ele trabalha em taquicardia a noite toda para conseguir transportar o oxigênio para todas as células do corpo, já que esse oxigênio está em baixa pelas paradas respiratórias. Então o coração trabalha em taquicardia e isso a longo prazo vai deixando o coração aumentado de tamanho. Os ventrículos do coração vão ficando aumentados, isso é chamado hipertrofia ventricular e pode causar várias consequências como parada cardiorrespiratória durante o sono. E essa sim é a maior A parada cardiorrespiratória durante o sono é finalmente a pior consequência que a gente pode ter com a apneia do sono. Então ninguém quer que isso aconteça, ninguém quer que o paciente tenha uma consequência tão severa como essa, portanto é extremamente importante buscar o tratamento o quanto antes da apneia do sono. Se você ronca ou conhece alguém que tem um ronco presente em todas as noites, esse paciente pode ter apneia do sono. 40% dos casos dos pacientes que roncam todas as noites, eles apresentam apneia do sono. E isso precisa ser investigado e precisa ser tratado o quanto antes, com urgência, pois a apneia do sono pode matar. Pode sim matar por parada cardiorrespiratória durante o sono. Nos casos de apneia do sono em que está indicada a cirurgia ortognática para o avanço da maxila e da mandíbula, nós sempre realizamos
a cirurgia virtual inicialmente. Então o paciente ele vai passar por uma cirurgia virtual, onde a gente vai simular todas as movimentações ósseas da maxila e da mandíbula. No software a gente vai ter já uma precisão do que vai acontecer de alteração estética facial, e isso a gente consegue observar na imagem do antes e do previsto com a cirurgia virtual. E aqui nós temos as alterações de vias aéreas que são previstas para o caso, onde o paciente tinha uma constrição importante de via aérea, e com a cirurgia a gente vai chegar nessa condição onde a gente aumenta bruscamente o espaço de passagem de ar nas vias aéreas superiores. A cirurgia ortognática para correção da apneia do sono é realizada em hospital. Tá? Todos os convênios médicos dão cobertura a esse procedimento. É um procedimento feito via convênio médico, onde a gente consegue realizar a cirurgia, que é uma cirurgia funcional, que ela vai aumentar bruscamente a passagem de ar, vai melhorar a condição respiratória e vai curar os pacientes da apneia do sono. No pós-operatório imediato, esse é o caso do paciente que foi operado de apneia do sono, o paciente acorda super bem, cirurgia feita com anestesia geral, o paciente acabando de acordar no centro cirúrgico, bem disposto e no dia seguinte pronto para ir para casa. Então ele passa 24 horas no hospital em recuperação da anestesia geral e no dia seguinte já está preparado para ir para casa, mas ainda assim ficando em repouso por 15 dias. É uma cirurgia realizada por dentro da boca, a gente não faz nenhum corte na pele do rosto, não fica nenhum tipo de cicatriz e é um procedimento que leva em média 3 horas de duração. E aqui, após a recuperação do paciente, o paciente faz uma nova tomografia, um novo exame 3D da face para a gente poder verificar o quão eficaz foi essa cirurgia, o quanto de ganho real a gente teve de espaço em via aérea. Então aqui a gente tem a condição inicial do paciente, onde ele apresentava uma constrição importantíssima na orofaringe, e aqui no pós-operatório, 3 meses após a cirurgia, o ganho de espaço em vias aéreas, onde o paciente tinha 2,5 mm de espaço na via aérea posterior, nessa região, a gente conseguiu aumentar para 10 mm de espaço. O paciente totalmente curado da apneia do sono, respirando bem, dormindo corretamente e tendo muito mais qualidade de vida, inclusive nas suas atividades profissionais. Esse é um outro caso de uma paciente que apresentava grande obstrução em via aérea superior. Aqui a tomografia inicial da paciente com as movimentações ósseas previstas e a tomografia pós-operatória com as movimentações ósseas exatamente conforme planejado. Isso mostra que a cirurgia virtual ela é extremamente assertiva e extremamente precisa, conseguindo um grande benefício em via aérea superiores, principalmente nesse caso onde o paciente tinha uma constrição importante relacionada à maxila, nem tanto à mandíbula. Era o caso de uma paciente que apresentava mordida cruzada, uma maloclusão classe 3, onde o queixo é muito para frente, mas no entanto, essa maloclusão dessa paciente era ocasionada pela maxila, a arcada superior que era muito para dentro. Então, diante de um caso como esse, muitas vezes a gente pensa que o ideal é levar o queixo dela mais para trás, para acertar a mordida dessa paciente. No entanto, a gente fez uma correção da mordida, finalizando o caso com uma mordida correta, mas trazendo a parte de cima para frente, com isso ganhando espaço que a paciente não tinha nas vias aéreas superiores. Então aqui na tomografia pré-operatória da paciente, na tomografia inicial, o paciente apresentando 5 mm de espaço na região atrás da maxila, do osso de sustentação dos dentes superiores, e no pós-operatório a gente conseguindo aumentar esse espaço para 10,5 mm. A gente conseguiu quase dobrar o espaço aéreo das vias aéreas superiores, ganhando um grande benefício respiratório para a paciente. Além de todo o benefício funcional que a cirurgia traz, nós temos um benefício estético fantástico com a cirurgia ortognática. Quando realizamos a cirurgia ortognática para a apneia do sono, a gente consegue trazer mais harmonia para a face, trazer mais estabilidade entre as estruturas estéticas da face, relação labial, relação entre o queixo e o nariz, relação entre todos os terços da face, toda a harmonização facial. A gente consegue um grande benefício estético com a cirurgia ortognática. Portanto,
Em caso de apneia do sono, onde o paciente tem obstrução e dificuldade respiratória, a gente consegue melhorar a condição respiratória desse paciente, trazendo uma ampliação na passagem de ar na via aérea superior. A gente consegue, consequentemente, também um grande benefício estético para o paciente. Isso melhora consideravelmente a autoestima e melhora muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Portanto, se você apresenta ronco ou paradas respiratórias durante o sono, ou conhece alguém, seu cônjuge, algum parente que tem esse problema, procure tratamento. Informe essa pessoa que a apneia do sono é um problema grave, é um problema que pode causar a morte por parada cardiorrespiratória, pode causar, antes disso, várias consequências sistêmicas graves, diabetes, hipertensão, hipertrofia ventricular e vários problemas sistêmicos relacionados. Portanto, a apneia do sono é um problema severo que merece a sua atenção e merece o tratamento o quanto antes. Ela é um problema que vai evoluindo, a apneia vai se agravando e vai trazendo cada vez mais consequências danosas à sua saúde.